Olá, você está na GAC, Gestão de Apoio para Corporações, excelência e qualidade em cursos online. Curso de Mapeamento de Processos. Este é o módulo 1, Introdução e Conceitos. Será ministrado através da videoaula número 1. Introdução. Mapa de processos é um exemplo típico de um conceito que muitas pessoas ainda usam de maneira impropriada. O que é mapeamento de processo? É gerenciar as atividades de maneira a organizar o tempo. Neste curso, vamos esclarecer as diferenças entre mapa de processo, diagrama e modelos de processo, para melhor entender como funciona. Definindo mapa de processo, diagrama e modelo. Quando se usa a ferramenta de modelagem de processos, o objetivo é gerar um modelo de processo de negócio, ou seja, mapear o processo de acordo com o negócio, com a atividade. Cada atividade tem um processo diferente. Existe uma hierarquia de complexidade, diagrama de processo, mapas de processo e modelo de processos, que são bem mais abrangentes. Assim, podemos dizer que diagrama de processo é a representação mais inicial, mais simplificada. Já o mapa de processo é o segundo passo rumo ao modelo de processo. O mapa vai mapear o processo, ou seja, as atividades que existem dentro do processo. E o modelo de processo é o resultado final dessa sequência, ou seja, um processo se interliga a outro processo, se interliga em outro processo. Ou seja, assim eu tenho um mapeamento, um modelo de processos geral para todas as funções, atividades da organização. Veja nos anexos exemplo de modelos de diagrama de processo, mapa de processos, exemplo de melhoria. Temos o mapa de processo, exemplo de serviço, mapa de processo de recrutamento, mapa de processo de venda, mapa de processo, exemplo de atendimento ao cliente, ou seja, alguns exemplos para você poder identificar as várias formas de fazer o mapeamento de processo. Aqui, a gestão de mapeamento de processo é um modelo, pode ser através desse fluxograma, pode usar também desta forma, onde você vai ter uma sequência dos processos, suas interações. Estrutura funcional do mapeamento do processo. A estrutura funcional é organizada em departamentos e setores, ou seja, cada setor, cada departamento, cada atividade terá seu próprio processo. E eles vão estar interligados em outros processos. Há departamentos, há setores. Cada processo terá as pessoas responsáveis por esse processo e as suas entradas e suas saídas. Aqui, novamente, temos uma estrutura funcional de mapeamento de processo. Verifique que um processo vai estar interligado ao outro, onde sempre terá uma entrada, uma saída e a sua atividade. Estrutura funcional de mapeamento de processo. A maioria dos processos empresariais não é executada em somente um departamento ou setor. Como já falamos, há processos que são executados ao longo de toda a cadeia. Em geral, a estrutura funcional formal funciona como uma barreira para a gestão de processo. Isso deve ser compreendido e administrado, ou seja, você tem que compreender e entender para administrar os processos da organização. Estrutura funcional do mapeamento de processos. O mapeamento de processos ele pode ter a estrutura vertical ou horizontal. Cada organização determina como vai fazer a sua sequência. Eficiência e eficácia do mapeamento do processo. Um dos objetivos da gestão por processo é
aumentar os níveis de eficiência e eficácia. Ou seja, eu tenho a eficiência e a eficácia. Fazer eficazmente o que não deve ser feito, fazer eficientemente o que deve ser feito, fazer ineficientemente o que deve ser feito, fazer ineficientemente o que deve ser feito. Ou seja, eu tenho aqui a eficiência e a eficácia, ou seja, eu mapeio o meu processo como um todo. O que é processo? É um conjunto estruturado de atividades, conforme já mencionamos. Eu tenho as entradas, os inputs, a atividade, as saídas, que é o output, ou seja, o fornecedor das entradas, a atividade e o cliente da saída. Ou seja, processo tem uma entrada, atividade e uma saída. Cada atividade terá suas entradas, sua atividade e suas saídas. O que é processo? De maneira simplificada, processo é aquilo que cria resultados. Em termos técnicos, é um grupo organizado de atividades correlatas, porque elas perpassam entre si. Uma atividade está ligada à outra para poder gerar um processo. Um processo depende do outro. O que é o processo? O desenho do processo prescreve como o trabalho de cada um dos setores. Ou seja, aqui temos um exemplo clássico. Cada setor terá o seu processo com sua entrada, com sua saída, que estará interligado a outro processo, ou seja, a saída de um processo é a entrada para um determinado processo. O que é um processo? Um processo pode ser simples ou complexo, dependendo da organização, como ela desejar mapear o processo. Então, o que fazer, com que fazer, as entradas do processo, as saídas, como monitorar e como fazer. Nada mais é que utilizando o famoso diagrama de tartaruga. O que é um processo? Processo simples. Fazer uma cópia, comprar uma filmadora, checar o saldo bancário, ou seja, ABC. Como eu vou fazer, o que eu vou fazer e o resultado do que eu vou fazer. Já um processo mais complexo é produzir uma copiadora, projetar um sistema de segurança, verificar as contas de um município. Assim eu tenho as atividades, a entrada, B, C. Se sim, vai direcionar para uma atividade. Se não, vai direcionar para outra atividade. Exemplo, se conseguiu comprar a copiadora, vai para o setor que vai utilizar. Se não, o que vai acontecer? Qual a atividade subsequente? Elementos do processo. Cada processo recebe entradas que são matérias-primas, informações, orientações, ou seja, o que for relativo ao processo. Entradas são transformadas em um processo que se transformam numa saída. O processo gera saídas, clientes são receptores das saídas. Todo processo tem um fornecedor e um cliente desta saída. Pode ser produtos ou serviços. Elementos do processo: matérias-primas, serviços e informações. Aqui esse esquema melhor explica as entradas, os processos. Pessoa utilizando os recursos, as matérias-primas, as informações, as máquinas, ou seja, o processo em si. As saídas, produtos ou serviços, que é resultado do processo e das informações que vêm das entradas. Características básicas de um processo: fluxo de valor, eficácia, já mencionamos, eficiência, tempo de ciclo e custo. Essas são as características mínimas para um processo. Atributos da cultura dos processos. Os departamentos são sócios, não concorrentes, ou seja, um departamento ajuda o outro. O departamento de compras está interligado ao almoxerifado, está interligado ao faturamento, a produção está interligada ao comercial, ao almoxerifado, à expedição. Um processo está interligado ao outro. Eles não são concorrentes, eles são sócios, eles se ajudam.
Os seus colaboradores são avaliados por suas contribuições para a eficácia e eficiência do processo. O desempenho do processo é medido e rastreado continuamente. Eu tenho que mapear, medir e identificar as oportunidades, melhoria e monitorar os resultados. Ou seja, eu tenho um PDCA do mapeamento de processos. Padronização dos processos. Qual é a finalidade? Indicar a meta e os procedimentos na execução das funções operacionais, feita de maneira condensada, ou seja, aglutinando de uma maneira mais fácil, mais simplificada. Padronizar e atender os objetivos, documentar, medir e avaliar. Quando eu tenho um processo mapeado, consigo verificar todas essas atividades. Conceitos importantes. Procedimento operacional padrão, cada organização usa a sua própria sigla. O fluxograma, já mencionamos, o fluxograma vai identificar o caminho do processo, suas entradas, saídas, o caminho a seguir com seus sim, com seus não, com todas as suas opções. E os processos críticos. Existe processo mais crítico e menos crítico. O mais crítico se dá uma atenção especial e se faz um mapeamento mais detalhado. Final do módulo 1. Obrigado, até a próxima videoaula. GAC Curso Online, a escolha certa. Qualidade, excelência, flexibilidade em cursos online.